Opa! Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre os casais icônicos do mundo geek. Então, acho que a gente tem alguns personagens, acho que dá para vocês verem bem por cima o que a gente tem aqui. E eu decidi dividir por produtoras, né? Que a gente tem alguma coisa da Disney / Marvel, e aqui a gente tem DC, e eu vou estar falando sobre alguns outros casais que marcaram a infância, a adolescência e toda a história da gente nesse universo geek. Esse vídeo, obviamente, está relacionado ao dia de hoje, né? O Dia dos Namorados. E nada mais justo do que começar com um dos primeiros casais do mundo geek, que a gente sabe, né? Por ter sido criado bem antigamente. Um dos primeiros casais que mais marcaram infâncias e adolescências foi o Batman e a Mulher Gato. Aqui a gente tem a representação mais nova da Mulher Gato, né, da Selina Kyle, como ela é conhecida para os íntimos. Esse é do último filme do Batman, é um filme muito legal, indico bastante para vocês. E esse Batman aqui é o Batman mais antigo. Essa versão que a gente tem aqui, que todos eles são o design do McFarlane, essa versão aqui é daquele Batman mais antigão das HQs. A história deles dois começa quando, assim, varia muito dependendo de qual HQ varia muito dependendo de qual filme mas em tese, como base na verdade, se tem que a Selina Kyle, ela era uma ladra em Gotham, e no meio de tudo isso, ela decide um dia ser um pouco mais audaciosa e decide roubar exatamente o cara mais rico de Gotham, o Bruce Wayne. E como além de Bruce Wayne ele é o Batman, ele descobre o roubo dela e a persegue, e com isso surge uma trama onde ela começa como uma vilã e acaba tendo esse problema entre eles, onde ele queria resolver todos os problemas de crimes em Gotham e ela era um problema de crime em Gotham. Mas a partir de algumas reviravoltas, e isso fica muito marcado em todas as histórias em que esse romance acontece, ela acaba virando uma aliada muito forte, inclusive ela é uma aliada fortíssima em todas as histórias dele, e o romance deles acontecem. E como o real romance que o Batman tem é com a justiça, nas histórias do Batman surgem outros relacionamentos, como a Batgirl, como em algumas HQs, e isso é bem engraçado, mas o Batman se relaciona com a Arlequina. Pessoal, chocante, né? Mas é real. E no fim, o Batman é um ser um pouco mais solitário, mas tem seus relacionamentos, né? A gente tem outro relacionamento na DC, inclusive puxando para o lado do Batman, que é o relacionamento da Arlequina e do Coringa. Aqui a gente tem duas versões bem legais. A Arlequina clássica, né? Provavelmente todas as imagens dos bonecos estão aparecendo aqui no vídeo para vocês, aqui embaixo, aqui em cima. Não sei onde o Sérgio vai colocar. E a gente tem o Asa Noturna, o Coringa Asa Noturna. Para quem não sabe, o Asa Noturna é um dos Robins que vira um outro herói, porque ele não compactua com a ideia do Batman de justiça, né? E esse relacionamento do Coringa e da Arlequina é um relacionamento bem complicado, bem mais do que o do Batman e os seus relacionamentos em geral. Por quê? A Arlequina era a psicóloga do Coringa, e essa base de ideia e base de iniciação da personagem é padrão. Ela sempre é uma profissional que vai cuidar do Coringa. E acaba que ela se apaixona por ele e tenta curá-lo, mas no meio de tudo isso ela acaba adoecendo assim como ele e protagonizam um casal bem complicado no universo da DC, tendo em vista que eles são bandidos, né? E aí o relacionamento deles gira em torno disso. Fora algumas HQs secundárias, na história principal eles são muito fiéis um ao outro, onde inclusive o Coringa
chega a se suicidar por ela, enfim. A história deles é realmente bastante conturbada. Saindo um pouco desse arco principal do Batman, né, a gente tem alguns outros casais relacionados ao Batman, que são, por exemplo, o Asa Noturna / Robin e a Estelar, né? A gente tem o Mutano e a Ravena, que são os titãs, né? E no Batman gira em torno disso. Abrindo um pouco mais o espectro, na DC Comics, a gente tem casais como o Superman e a Lois Lane, né? A gente tem também o Flash, tem uma esposa que não é heroína. Assim como o Monstro do Pântano tem uma esposa que não é heroína, né? Pouca gente sabe, mas o Constantine, Constantine, que foi feito que o filme, né, foi protagonizado por Keanu Reeves, é da DC Comics, e ele também tem uma esposa que não é heroína, e assim por diante. Cyborg, né, tem alguns relacionamentos na DC, mas, enfim, a maioria deles não são heróis, certo? Passando para a Marvel, e a Marvel ela trabalha muito mais forte essa questão dos relacionamentos, é só você parar para avaliar que eles fizeram um filme que Amor e Trovão é basicamente... A base do filme é o relacionamento do Trovão e do Amor, né? Que são os dois personagens principais, que é o Thor e a Jane Foster, certo? Eles são um casal que, devido a o Thor ser um deus e a Jane ser uma humana, né? Principalmente pelo trabalho do Thor, eles acabam tendo uma distância muito grande em seu relacionamento, mas é um relacionamento que perdura principalmente depois que ela se torna a mulher Thor. Ele perdura, no filme não, mas nas HQs sim, perdura por eras, né? E é um relacionamento muito legal, principalmente porque a estrutura da cultura dos Asgardianos é uma cultura de muito proteção à família, muito cuidar da família, e isso é muito legal. Continuando na Marvel e partindo para outro casal icônico, que para mim é um dos casais da Marvel mais legais, a gente tem o Homem de Ferro e a Pepper Potts. Pepper Potts, que também pode ser conhecida por Sentinela, né, que ela é uma das auxiliares do Homem de Ferro. E é um relacionamento que acaba sendo inicialmente complicado também, porque o Homem de Ferro tinha várias questões de educação e enfim. E ela sempre amou ele e investiu muito nisso. E no fim, eles tiveram a sua filha, né, que vem para abrilhantar ainda mais esse relacionamento. E que é uma das bases também da própria Marvel, né? É um relacionamento... É um casal muito fantástico. E a história, não só nos filmes, mas a história das HQs deixa muito bonito e mostra toda a relação de superação, de crescimento do casal, e isso é muito legal. O próprio Homem de Ferro é um personagem que tem um crescimento como pessoa muito grande, né? E aí, dentro da Marvel, a gente tem outros relacionamentos, como o Hulk e a Viúva Negra, que é algo que na HQ é um pouco menos batido, mas que os filmes deram uma abertura maior para isso. Na verdade, o relacionamento é de Bruce Banner e a Viúva Negra, né? A gente tem também aí o Visão, né? E a Feiticeira Escarlate. A gente tem até mesmo o próprio Doutor Estranho, né? Que tem um relacionamento muito complicado, porque ser o Doutor Estranho, ser o negociador geral da Marvel é muito difícil, então é bem complicado. E na Marvel é isso, eles trabalham muito bem. Eu poderia passar o dia inteiro falando sobre casais da Marvel, porque eles trabalham muito bem as histórias dos casais. A DC, eles trabalham bem, mas de casais específicos. A Marvel, ela trabalha muito forte essa questão. Bom, pessoal, eu já ia esquecendo. Na Marvel tem, na verdade, um herói que tem alguns relacionamentos, 2, especificamente. Os principais, né?
que é muito marcante, principalmente para a galera dos anos 2000, né? De 90 para 2000, que é o Homem-Aranha. Vamos lá. Falar do Homem-Aranha é um tanto quanto legal para mim, porque eu acompanhei o crescimento do próprio personagem, porque é um personagem literalmente dos anos 90 a 2000, né? Tem muitas variações para agora, mas a base dele, o início dele, a parte que é mais forte, é nessa época. O Homem-Aranha, ele sempre foi aquele nerdzinho, né, que sofria bullying na escola, não era a primeira escolha de ninguém, né, seja para trabalho, seja para relacionamento. Inclusive, fica muito marcado no ano em que ele virou Homem-Aranha, onde ele vai para a festa da escola sem ninguém, né, e ele sempre teve amigos como a Mary Jane, que inclusive ela era amiga dele, e a Gwen Stacy, que também era amiga dele na época da escola. A Gwen, na época que ele trabalhou no jornal da escola e depois trabalharam juntos nos jornais por aí afora. O Homem-Aranha tinha que trabalhar, né? Um dos heróis mais reais, né? Que ele precisa trabalhar para sobreviver. E a Mary Jane estudou com ele, né? Em mesma sala. E a vida amorosa do Homem-Aranha, ela começa de um jeito diferente, porque ele primeiro se apaixona pela Mary Jane, mas eles não têm nada porque em época da escola a Mary Jane não dava tanta bola, enfim. E por trabalhar com a Gwen Stacy e terem um vínculo muito forte por causa da paixão pela fotografia, pelo jornalismo, eles acabam se relacionando. E o Homem-Aranha, no decorrer da sua jornada do herói, ele acaba tendo o seu coração partido ao meio quando, por causa do Duende Verde, ele acaba perdendo a Gwen Stacy, né? Acho que é uma das imagens mais famosas aí da internet, que é a Gwen Stacy, desculpa, caindo e morrendo. E ele fica numa bad gigante, mas retoma a amizade com a Mary Jane e com isso ele ata realmente um relacionamento com ela, fazendo com que esse seja inclusive o relacionamento do Homem-Aranha mais lembrado. Eles são um complemento um do outro. O Homem-Aranha vem para trazer para Mary Jane as aventuras da vida de um herói, né? E a Mary Jane vem para o Homem-Aranha para trazer a realidade, o pé no chão, né? Ela traz o Peter Parker para a realidade da vida, né? Que a gente precisa estar lado a lado com quem a gente ama, precisa cuidar de quem a gente ama, estar próximo a quem a gente ama, dar tempo de qualidade para essas pessoas. Então, não podia deixar de falar realmente do Homem-Aranha. Continuando aqui na Disney, a gente tem, e eu deixei por último não por acaso, mas a gente tem os casais de Star Wars, por exemplo, que são bem interessantes. A construção de Star Wars, na verdade, é muito baseada nos relacionamentos também. Porque, por exemplo, o primeiro casal que se forma, que é o casal que cria os protagonistas, é a Padmé, e inclusive é o apelido da minha digníssima, e Anakin Skywalker, que é meu apelido. E eles criam um relacionamento onde Anakin é direcionado... Primeiro, a Padmé, ela conhece o Anakin quando criança ainda, né? Um pré-adolescente, digamos assim. E depois o Anakin, após se tornar um Padawan, né, começar a ser treinado para se tornar um Jedi, inclusive um dos mais poderosos, ele é direcionado para ser o protetor dela. E com isso, cria-se o vínculo inicialmente de amizade e depois de amor, de casal, né? E todo o início de Star Wars e principalmente o nascimento de Princesa Leia e de Luke Skywalker, que são filhos deles, se dá exatamente por causa desse relacionamento. A partir daí, toda a história de Star Wars se desenrola. Deles dois vem um dos casais principais também, que é o Han Solo e a Princesa Leia.
que são os líderes da resistência, né? E eles são um casal fantástico, porque é um casal que se une em meio a uma guerra e fazem com que o amor deles não se acabe por causa da guerra. Devido ao posicionamento de guerra, onde o Han Solo é muito mais um soldado e a Princesa Leia é uma líder de combate, e eles acabam se afastando, mas é outro casal que é muito fantástico. Após isso, a gente tem um dos últimos casais de Star Wars, que é Kylo Ren e a Rey, que são duas pessoas de mundos totalmente diferentes, inclusive de nascimentos de lados opostos, lembrando muito Romeu e Julieta, porque o Kylo Ren nasce na Resistência, né? Ele é filho do Han Solo e da Princesa Leia, e se torna um general do lado negro da Força. Ele se rebela contra a sua família e vai para o lado negro da Força. Já a Rey, ela é neta, na verdade, do Palpatine, que é o líder do lado negro da Força. Só que ela é abandonada pela família e acaba decidindo ir para o lado da Resistência. Então ela, inclusive, é muito bonita a história, porque ela quer realmente ser alguém do bem. Então ela começa a ir atrás de Luke Skywalker para treiná-la, e Luke Skywalker, por ter perdido um Padawan, que era exatamente o Kylo Ren, né, que desistiu de ser Jedi, ele fica recluso, né? É como se ele tivesse perdido a batalha, perdido a guerra, né? Então ele fica recluso na ilha dos Jedi, e ela vai atrás exatamente para se tornar uma Jedi. Em meio a tudo isso, o amor de Kylo e Rey faz com que, primeiramente, Rey se torne uma grande Jedi, e o Kylo saia do lado negro da Força e venha lutar do lado da Resistência, né? Isso fica muito, muito bem marcado no filme, e para quem gosta da saga, acaba gostando muito desse casal exatamente por isso, pelas mudanças que se dá nos casais. Então, pessoal, foi isso. Falei um pouco sobre alguns casais icônicos do nosso universo geek. Eu tenho certeza que tem algum casal que você lembra que eu não falei, mas isso pode ficar para uma parte 2. Existe muito mais do que dá para se falar sobre eles e sobre os universos. Caso vocês gostem desse vídeo, deixa no comentário o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E curte, compartilha com seus amigos. E esse vídeo, como eu falei no início, é em comemoração ao dia de hoje, o Dia dos Namorados. Então, espero que vocês tenham um ótimo Dia dos Namorados. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau!